fisioterapeuta Luciana Borg. Daqui a pouquinho ela está entrando aqui para a gente falar sobre deshospitalização. O que é isso, né? Qual é o conceito desse termo? A que se refere esse termo deshospitalização? É a mesma coisa que alta-hospitalar? Não é a mesma coisa que alta-hospitalar? O que difere isso de uma alta hospitalar? Como que nós, fisioterapeutas, podemos atuar? E aí a Lu vai contar um pouquinho da história dela. Assim que ela entrar aqui, a gente já inicia. Deixa eu já avisar ela aqui. Pode entrar. Deixa eu pôr o óculos, né, gente? Senão a gente não enxerga nada, as letrinhas miúdas. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu queria há muito tempo fazer um café com patê com a Lu, né? A Lu é uma querida, a gente se conheceu lá na Fisiocursos. E há muito tempo eu tô querendo bater esse papo com ela aqui para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho dela, né? E aí, por fim, veio a pandemia, tanta coisa acontecendo nas mudanças da minha rotina de trabalho, na dela e de várias outras pessoas, aí eu acabei não conseguindo mais fazer cafés com patês, né? E aí, então, agora, graças a Deus, as coisas estão voltando meio que a se normalizar um pouquinho. Isis, sua linda, te amo. E aí, tá dando agora pra gente fazer mais lives, né? Então, essa semana eu vou falar hoje com a... Peraí, deixa eu falar pra ela aqui que ela não tá conseguindo entrar. Tá? Pra você entrar. Pronto. E aí, eu tenho conversado muito com muita gente, com muitas coisas para contar. Então, essa semana, hoje, vou falar com a Luciana. Depois de amanhã, quarta-feira, a gente vai falar com a professora Marta Damasceno, que é uma fisioterapeuta que tem muita história para contar dentro da fisioterapia. A Lu já está entrando, gente. E quinta-feira eu vou falar com meu amigo Ricardo Nami, que é um cara que tem uma baita experiência em fisioterapia, na assistência domiciliar e home care, inclusive é um parceiro de trabalho da Lu, e a gente vai ter muita coisa para conversar com ele. Lu, bem-vinda! Tá me ouvindo? Olá, boa noite, Tô. Boa noite a todos. Pati, que saudades de você. Agora a gente só consegue se ver assim, né? Mas É, é com muita satisfação que eu aceitei o seu convite, que eu tô aqui hoje. É um orgulho e uma honra muito grande para mim. Lu, eu tô aqui falando pro pessoal que já faz, né, um maior tempo que eu tô querendo bater esse papo com você aqui, fazer café com patê, fazer live, para a gente falar um pouquinho, né, sobre o que é a deshospitalização, qual é essa definição, o que difere de uma auto-hospitalar, que muita gente pode entender a deshospitalização como uma auto-hospitalar, e não é o mesmo processo, vamos assim dizer. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal como que está a sua vida agora, com o que você está trabalhando, você falasse aqui um pouquinho do seu mini currículo para você se apresentar, para todo mundo te conhecer. Tá joia. Bom, primeiro é um prazer estar aqui mais uma vez. Meu nome é Luciana Borghi. Eu sou fisioterapeuta formada há 20 anos. E, me formei, fiz pós em cardio-resp. No momento, assim, eu estava super complicada, porque não era uma coisa que eu gostava muito, mas, assim, primeiro emprego, fui. E aí, tudo que a gente pega, a gente agarra e não quer soltar mais, né? E aí, o que que aconteceu? Eu me apaixonei e fui trabalhar com atendimento domiciliar, que foi a única coisa que realmente eu trabalhei até hoje, foi com atendimento domiciliar e hoje na docência, que eu também dou aula, né? E aí me apaixonei, porque assim, você trabalha a princípio de crianças a adultos e de Pessoal, eu repente, acho que vale deixar claro que você está dando aula em duas pós, não é isso, Lu? Uma vida super corrida. Você isso, atende paciente domiciliar, tanto adulto quanto criança,
e você dá aula na pós-graduação de fisioterapia em home care lá da Fisiocursos, né? E também é professora da pós-graduação de oncologia da Fisiocursos, não é isso? Isso. E aí eu não entendia muito bem nesse atendimento domiciliar em relação às perdas, às mortes. E aí eu fui estudar e aí fui entender um pouquinho mais de cuidados paliativistas. Eu sou paliativista, continuo na assistência. E aí a gente trabalha muito com esse paciente de home care que vai e volta do hospital, essa deshospitalização, que não é uma alta, é uma deshospitalização para o domicílio, né? Então a Físio gente precisa Sancler, conversar, beijo para você. assim, para entender, na verdade, que assim, qual é a responsabilidade do físio de lá, do hospital, e qual é a nossa responsabilidade e essa ponte. Eu acho que hoje a gente veio aqui conversar um pouquinho sobre isso. E aí me conta como que você começou a ter esse olhar para essa ponte, né? Desse processo de alta hospitalar. O que o fisioterapeuta e toda a equipe multiprofissional que trabalha com o paciente que vai de alta e que precisa de uma assistência domiciliar com uma equipe, o que a gente precisa olhar, né? O que consiste o processo de alta hospitalar e deshospitalização? Na verdade, a primeira coisa que precisa ser feita é a comunicação bem feita, né? Então, esse paciente, ele está internado ou no quarto ou dentro de uma UTI e ele recebe alta, mas não é alta para a descontinuidade do atendimento. É alta para a continuidade do tratamento. Então, ele vem para o home care. Antes de vir para o home care, ele precisa ser avaliado, ele precisa estar estável, a gente precisa saber aonde é esse domicílio, ver se é viável para ele ir para esse domicílio. Pensando um pouco na rede pública, a gente precisa entender se ele vai ter condições de seguir no domicílio com as coisas que ele tinha dentro do hospital. Então, essa deshospitalização, a gente precisa fazer uma coisa bem planejada, uma logística bem planejada, é uma gestão, na verdade. Por quê? Há medicações que se conseguem no posto, há medicações que é extremamente cara, é alto custo, entendeu? Então, assim, a gente precisa ver o diagnóstico, princípio, e ter a comunicação. A gente precisa saber o que o paciente tem, o que ele sabe, o que a família sabe, se a família tem condições de receber o paciente em casa e receber junto uma equipe inteira de home care, auxiliar 24 horas, fisioterapeuta, médico, enfermeira, entra e sai na sua casa, né? E a gente precisa saber qual é a condição que estão dando alta para ele, qual é a condição que ele entrou lá dentro daquele hospital. Então, assim, se a gente for ver, olha o nosso papel. E é muito importante e interessante que o fisioterapeuta do atendimento converse com o fisioterapeuta colega. Que é isso que falta demais hoje. Falta mesmo. Faz muita falta a gente conseguir para quem está dentro do hospital, entender como que esse paciente vai continuar a ser cuidado, e para quem é de fora também não se tem o hábito de conversar com o físio dentro do hospital para conhecer o que se passou de fato, né? Os detalhes da internação, né? E até mesmo para facilitar esse alinhamento das expectativas que a família tem a respeito da recuperação do paciente, né? Exatamente. A minha amiga Isis, ela está aqui falando, ela trabalhou na prefeitura com deshospitalização durante 2 anos na saúde primária, que tem o EMAD. E ela falou que nesse processo, nesse trabalho dela, é que ela conheceu a importância do fisioterapeuta dentro desse processo. Porque a equipe multiprofissional precisa estar muito alinhada, né? Muito. É uma relação multi mesmo, porque assim, igual em EMAD, que é SUS, né? Você já pensou se a gente vai deshospitalizar um cadeirante? Ele sofreu um acidente na rua, ficou um tetraplégico, tá? E aí, desmamou tubo, tá em área ambiente. Eu vou falar só olha a complexidade, vou falar só da parte motora. Ele é cadeirante, ele é acamado. Será que onde ele mora tem uma cama apropriada para ele?
É SUS, não é convênio. O convênio não vai mandar a cama. Será que aonde ele mora tem acesso para a ambulância deixar ele lá? Porque ele não vai poder ir embora de carro. Porque essa é uma realidade que a gente enfrenta e que muitas vezes, principalmente para o fisioterapeuta que acaba de se formar, é uma realidade que muitas vezes você não raciocina a respeito, né? É Não. muito comum a gente encontrar pessoas que trabalham na ambulância relatando que chegou lá para Netfísio, Felipe, lindo, beijo para você. Gente, tem um monte de gente aqui bacana, deixa eu só fazer Sim, comentários breves, ó. Meu sim, Cícero, que foi meu aluno, a Kimberly, tem um monte de gente bacana aqui. A Luciana, que é uma fisioterapeuta, que eu vou fazer uma live com ela no dia 14 de setembro para falar de gestão. O Sancler, o Felipe Netfísio, a Dani Organiza. Tem uma galera muito bacana aqui. Agradeço todo mundo a sim, participação, viu, gente? Deixa eu, então, voltar ao raciocínio. Eu já ouvi mesmo, inclusive o pai de um amigo meu, ele era motorista de ambulância do Hospital Mandaqui e do Hospital Vila Nova Cachoeirinha, que são hospitais públicos da Zona Norte daqui de São Paulo. Muitos anos sim. como motorista, e ele contava realmente essas histórias, né? O problemão que era na hora que você não conhece a casa do paciente, né? Na hora que. Por isso que é tão importante o papel da assistente social dentro da equipe multiprofissional, né? Equipe Porque multi, o acesso à casa do paciente já pode dificultar toda a possibilidade de continuidade de tratamento. Na casa Eu só desse falei, paciente, só eu só falei da chegar. porta de entrada. Eu só falei da chegada, Exatamente. Se né? Eu não você for falei de parar quantas pessoas moram lá. moram na casa, o espaço dessa casa, né? E A aí, higiene. o fisioterapeuta que trabalha no SUS, nessa área, ou até mesmo nos home cares, ele tem a responsabilidade, assim como assistente social, de ir lá conhecer essa casa? Existe esse processo? Como que funciona isso? Sim, sim, existe. Pelo seguinte, se o paciente é de alta complexidade e a gente precisa de ventilador mecânico, no break, porque pô, acaba a luz. São Paulo, a gente está sujeito a qualquer chuvinha acabar a luz. Então a gente precisa do ventilador com bateria e a gente do respirador com bateria, a gente precisa também ter um no break, que é uma bateria extra, né? Então assim, como que é a instalação elétrica dessa casa? Eu tenho como ligar tudo isso? Eu estou falando de alta complexidade. Vamos pensar. Eu vou falar só de concentrador de oxigênio. Uhum. Concentrador de oxigênio, ele tem que ser ligado em uma tomada única. Não adianta você colocar régua e adaptadores. Não. O risco é muito grande, né? Então, por Uhum. isso que é importantíssimo o fisioterapeuta avaliar o paciente nessa deshospitalização. Então, na verdade, assim, ele tem um pedido de Uhum. alta para o domicílio com continuidade da atenção, não Uhum. é que ele está de alta. A gente avalia o que ele usa dentro do hospital e qual é a condição clínica daquele momento. A gente vai na residência, avalia a residência e vê qual é a logística para a gente poder implantar esse paciente. Porque a gente tem que pensar que se é um paciente de alta complexidade e é de convênio, muitas vezes, além daquela família inteira, eu vou ter auxiliar de enfermagem 24 horas dentro daquela casa. Né? Então, assim, são oito pessoas dentro de 2 cômodos, vamos supor, que já aconteceu e Uhum. muito, né? E você tem um banheiro. E como é que você faz com Exato. esse profissional que está lá? Entendeu? Então, ou assim, em morro. Quantas vezes aqui em Santo André, eu moro em Santo André, a gente tem alguns morros aqui perto de Santo André, que é ali perto do Parque do Pedroso, e eu procurando endereço, convênio. E aí eu parei num bar e perguntei, porque você não acha a placa? Aí o moço falou, dona, pode deixar seu carro aqui, eu vou te emprestar a bota, porque você não vai conseguir subir. Eu falei, oi? Ele falou, tá vendo aquela lama? A casa dele é lá em cima. Pode deixar seu sapato aqui, viu? Não tem problema nenhum. Eu falei, tá bom. E aí a gente põe a bota e sobe. Porque lá dentro tem alguém esperando por você. Entendeu? Então a gente tem que pensar toda nessa Exatamente. logística. Aí a Em vez pergunta, de né? chegar lá.
como que a ambulância vai chegar lá? Como que você vai descer uma maca, um paciente acamado para enfrentar um morro com a lama e tudo mais, né? Naquele dia tinha chovido, né? Mas E mesmo assim. aí, não, e muitas vezes você precisa fazer primeiro essa avaliação do local e da residência, para depois pensar numa maneira de resolver isso, para depois pensar na alta. E nesse meio tempo, o paciente vai ter que ficar mais tempo dentro do hospital. Correndo risco De infecção infecção. hospitalar. De infecção Agora, hospitalar. pegando esse gancho, Patê, a gente está vendo hoje, no momento que a gente está agora, as deshospitalizações sem essas avaliações, devido ao nosso novo normal. A gente está vendo deshospitalizações muito precoces, sem o entendimento quem é que vai cuidar desses pacientes, né? Pacientes de Covid, como é que faz o pessoal da casa? E medicação? Então, a gente está tendo sérios problemas com tudo isso. Alta complexidade, baixa funcionalidade desses pacientes, perda abrupta de peso e massa muscular, né? Então, a gente está enfrentando, eu acho que a gente vai falar durante essa live, a gente está enfrentando bastante problemas. Os pacientes estão vindo, assim, bem complicadinhos, bem complexos para a gente. E o que a gente percebe é que o hospital, por estar lotado, quer tirar rápido. E aí, o que acontece? Reinternação. Exatamente, porque aí Porque vai se de assim, alta, sem estrutura para essa alta, né? exatamente, entendeu? Então, assim, e tudo isso faz parte do entendimento e do acompanhamento do físio, junto com o médico, junto com a equipe, entendeu? A gente precisa entender tudo isso, porque no E, começo a gente não sabia se pode atender, não pode, paramentado, não é paramentado, o que que a gente pode usar, o que que a gente não pode usar, né? Não, e tem uma outra questão também, que eu até vou voltar a tocar nesse assunto com o Ricardo Nami na quinta-feira, mas só já dando gancho também. O que a gente tem muito às vezes, principalmente de um tempo para cá, paciente agora com Covid, pacientes traqueostomizados, né, dependentes de ventilação mecânica, de oxigenoterapia. E aí você precisa, então, organizar, como você falou, ele vai para casa, você vai ter que ensinar a importância dos cuidados adequados com toda a aparelhagem que esse paciente precisa, esse monte de profissional que esse paciente precisa, e fazer todo tipo um treinamento com a família. Mas uma coisa que me preocupa é, muitas vezes os familiares desses pacientes também trabalham. E não podem ficar em casa acompanhando os cuidados dos profissionais, né? Então, isso é uma outra problemática também, né? Porque isso é Uma uma queixa que problemática enorme. isso é uma queixa que eu já tive muito de pacientes da família falar assim para mim, mas como que eu vou cuidar? A esposa falar, como que eu vou cuidar do meu marido? Eu trabalho o dia inteiro, né? Como que eu vou administrar essa casa que agora vai precisar de mais gente, de um monte de aparelho? Eu vou ter que largar meu emprego, mas se eu largar o meu emprego, eu não vou ter como me sustentar e nem sustentar todo esse sistema, né? Então, como que é feita essa abordagem? Então, a gente precisa entender quem é a fonte pagadora. Da onde sai o sustento da casa? Quem mora na casa? Por isso que eu falo, assistente social é extremamente importante nisso. A gente não pode, eu vou falar um pouco da privada e um pouco da Uhum. pública. Na rede privada, home care, convênio, a gente não pode manter dentro da residência uma equipe de atenção domiciliar, com auxiliares, fisioterapeuta, fono, médico, enfermeiro, enfim, sem um cuidador responsável. Não pode ser com uma criança, não pode ser com um idoso que já tem uma certa demência. Nossa, isso E é muito precisa importante, porque entre todos aqueles familiares da família, então, a gente tem que primeiro eleger isso, né? Quem que vai ser o cuidador responsável, né? E isso vai depender da olha a conversa que você... complexidade, olha a Verdade. complexidade. E isso vai depender da conversa que você tem com a família junto com o assistente social, então. Isso. Então, o primeiro Em se passo tratar, seria esse. em se tratar de operadora, é assim: o médico solicita via hospital para a operadora. A Uhum. operadora, quando não tem equipe própria, contrata uma equipe terceirizada
E aí sim, Uhum. essa equipe terceirizada vai no Uhum. hospital fazer essa avaliação. Entendeu? Então, assim, olha como vão delegando as coisas para todo mundo e as coisas vão, muitas vezes, se perdendo no meio do caminho. Então, Sim, existe porque sim, divide demais as responsabilidades e numa dessa perde a integração entre todo esse exato. pessoal. A nossa função é que todo mundo tem que entender que home care não é para sempre. Tudo tem um Uhum. começo, um meio e um fim. Mas a gente precisa saber qual é a complexidade, qual é a patologia desse paciente. Até que Uhum. ponto a gente vai manter uma equipe 24 horas, ou até que ponto a gente vai precisar de alguém que preste esse serviço só e não precise ficar no domicílio. Tudo depende da Uhum. patologia e da complexidade do paciente, né? Então a Uhum. gente tem que montar realmente uma logística. E nós temos a obrigação de orientar o cuidador que está lá, né? Então, assim, é a mesma coisa hospital e domicílio? Não, são coisas totalmente diferentes. O domicílio é uma extensão do hospital? Também não. Uma coisa Uhum. é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem a estabilidade, tem até as bactérias de comunidade, assim, dentro do domicílio são diferentes do hospital. O paciente de Uhum. home care, quando chega no hospital, eles deixam em isolamento. Uhum. Entendeu? Então, tudo isso cabe ao fisioterapeuta. Teve uma época que quem estava fazendo tudo isso era o enfermeiro. E aí a gente Uhum. começou a brigar, porque aí, de repente, a gente precisa checar os aparelhos. O paciente só pode sair desse hospital se a gente checou se todos os aparelhos estão dentro da casa, se os Uhum. aparelhos estão funcionando. Se a gente já Uhum. arrumou tudo, porque o paciente não pode ficar na ambulância enquanto a gente arruma uma cama. Uhum. Essa auxiliar de enfermagem, ou ela vai para dentro do hospital para já remover esse paciente, ou ela fica esperando no domicílio. O Sim. fisioterapeuta é a mesma coisa, dependendo da complexidade, se ele for de ventilação mecânica, muitas vezes a gente tem que ir para o hospital para fazer essa deshospitalização. Eu, particularmente, adoro quando acontece isso, porque pelo menos eu tenho como ter um contato mais próximo, se eu não tive, com o médico e Uhum. com o fisioterapeuta. Entendeu? Então, eu particularmente adoro essa comunicação, para a gente Uhum. entender o processo, porque não é tocar serviço, né? A gente precisa Uhum. entender qual é, por que que ele foi até lá, como que ele foi, com muitos pacientes, Patê, às vezes entram para fazer uma cirurgia de coluna e saem sem andar para casa. Sim. Sim. Então, qual é a No informação que idoso, né? esse paciente sabe e essa família sabe? Quais as Para expectativas que eu disso possa abordar? tudo, né? Uma coisa que eu percebo muito, por exemplo, isso é muito comum em idosos, né? Sofre uma queda, aí faz artroplastia total de quadril, aquela esperança de que vai sair andando do hospital não acontece. Né? Não acontece. Os pacientes ficam com muito medo de fazer a fisioterapia, de treinar a deambulação, voltam para casa muito dependentes da família e da fisioterapia, né? Então, assim, você entra com uma determinada expectativa, olha, é uma cirurgia ortopédica, a princípio eletiva, tem tudo para dar certo, e de repente a família se depara com um paciente que tornou-se totalmente dependente, né? Então, e aí você vai precisar de toda essa aparelhagem, é cama, é andador, é bengala, é fisioterapeuta, quantas vezes por dia o fisioterapeuta vai atender esse paciente? Exato. E aquela, assim, é o planejamento. Porque tudo pode dar muito certo e tudo pode dar muito errado. Uma fratura, uma artroplastia de quadril. O paciente está super estável. E ele está Uhum, no hospital fazendo uso de anticoagulante. Ok. uhum, E aí ele vai para casa sem a prescrição. uhum. Como é um paciente ortopédico, o médico do home care ele vai passar amanhã. E de repente ele começa com uma falta de ar. Então, olha a visão que você tem que ter. Então, Uhum. nós, mesmo fisioterapeutas, a gente sabe, a gente precisa saber um pouquinho, é aquele negócio inter, né? O É, transdisciplinar. A gente precisa entender um pouquinho, eu preciso entender para que é aquele remédio que ele está tomando. Eu tenho que sim. avaliar e perguntar, está com anticoagulante?
Porque ele tá na cama, tá acamado. Aí ele vai fazer uma falta de ar. Nossa, mas o que será que aconteceu? Então, o que aconteceu foi exatamente isso. O que aconteceu é que ele tá fazendo uma trombose, um tromboembolismo pulmonar, e chega uma hora, o que é que se faz dentro do domicílio com um tromboembolismo pulmonar que está na hora acontecendo? Um É. paciente recém-chegado, um idoso recém-chegado. O idoso, principalmente, quando ele vem para home care, para ter com fraturas, ele vai encacar. Ele vai encacar. Entendeu? Porque eles tentam deshospitalizar, desculpa, deshospitalizar precocemente Excelente. e de uma forma que não foi comunicado. E se é um Uhum. idoso, normalmente o companheiro ou a companheira é É idosa idoso também. E também, aí a gente precisa saber exatamente. se tem cuidadora, se tem condições de arcar com uma cuidadora. Porque às vezes esses pacientes, eles não saem com a equipe de enfermagem. Uhum. Eles saem com a visita da físio, entendeu? Então a gente tem que ter esse jogo e nós, fisioterapeutas da atenção domiciliar, Tati, a gente tem que ter essa visão de que não é tocar serviço, tem toda uma história antes desse paciente, Uhum. entendeu? Uhum. Então a deshospitalização a gente precisa entender que realmente é muito importante esses dados. A gente tem que ter dados para ter um planejamento. Se a gente não tem dados, a gente não tem planejamento. A gente tem que realmente acreditar que, Fia, nunca tomei remédio na vida. E de repente Né? A gente agora tem... você está tomando 20 remédios, né? E Deixa eu te não falar, sabe já tomar. dando um gancho nisso e fazendo a pergunta do Sancler, existe alguma ferramenta que você utiliza, algum instrumento, questionário, escala, uma ficha específica, alguma coisa que facilite essa comunicação entre o hospital e o profissional que vai receber esse paciente? Já existe isso? Existe uma É um coisa relatório de, oficial? Ou é um você relatório de elaborou no alta. seu dia a dia relatório de alta, mas Relatório de alta. não existe assim uma coisa oficial que você recomenda Não, assim, que todo mundo use, como se fosse uma escala, por exemplo. Olha, se o não, assim, a paciente gente... responder tais e tais questões, se o paciente tiver tal e tal perfil, a equipe vai para um lado, se tiver outro perfil, um determinado score, ele vai para outro caminho. Existe Isso isso? tem. Uhum. Tem. Eu acho que o Ricardo vai se aprofundar um pouquinho mais em relação ao home care, né? A gente Uhum. tem alta, baixa e média complexidade, Uhum. né? Para atenção domiciliar. Então, nós somos regidos pelo NEAD e pelo SECAD, que Uhum. são os órgãos que a gente tem que preencher todas essas diretrizes, entendeu? Então, assim, o paciente está com portocard, ele pode ir para casa? Pode, mas em casa a gente não pode passar um portocard. Uhum. Pode manejar ele? Pode, mas há medicações que a gente não pode fazer no domicílio. Uhum. Então, tem critérios de elegibilidade para atendimento domiciliar. Uhum. A Anderle Entendeu? está perguntando aqui, está falando que no SUS temos a ABMed, ABEMD. Do que se trata? Você conhece? Você tem experiência com essa ferramenta? Olha, eu não tenho, eu acho que a Anderli pode até colocar aí, porque a Anderli, Uhum. ela trabalha no SAD, que é o Serviço de Atendimento Domiciliar de Santo André, entendeu? Hum. Então, ela, em relação à escala do SUS, eu não trabalho com o SUS. Eu Uhum. trabalho apenas com particular e trabalho com privado. Hoje não trabalho mais com privado. Hoje eu só estou Uhum. trabalhando realmente com os pacientes domiciliares particulares. Entendeu? Uhum. Ela se corrigiu, não é, É, a Avenida, isso. Então, né? daqui a pouquinho Então, ela fala um ela pouquinho pode mais escrever aí o aí. que que significa. Porque assim, do SUS, não, eu realmente não é o meu foco, né? Então, assim, eu trabalhei 20 anos, na verdade, com os pacientes de home care privado, né? Sim. Então, eu trabalhei dentro de operadora, eu trabalhei dentro de operadora, assim, direto para operadora e dentro do domicílio sempre, tá? Então, mas eu Onde a acho gente importante a faz. gente deixar claro também que isso é uma lenda que tem muito aqui no Brasil, né? Nem sempre o paciente que tem convênio é um paciente que tem uma condição socioeconômica boa.
né? Às vezes o convênio que ele usa é da empresa que ele trabalha, e por ser um convênio da empresa, não é um convênio que vai cobrir todas as necessidades que a assistência domiciliar vai exigir para esse paciente. Então, eu acho que o primeiro ponto também é desmistificar isso, que mesmo num atendimento particular, a gente tem condições socioeconômicas extremamente heterogêneas, né? Você vai pegar pacientes que têm condições socioeconômicas maravilhosas, mas não é a realidade da maioria das pessoas do nosso país, mesmo elas Não, tendo não é. convênio, né? E não é, Patê. E não é mesmo, porque assim, o que acontece? Eu mesma já cheguei na casa de um paciente, eu fui lavar a mão assim que eu cheguei, a auxiliar de enfermagem tentou olhar para mim, eu tentei ler aquela comunicação não verbal nos olhos dela, não sabia se eu podia ou não podia entrar no banheiro, né? E ela fez assim para mim, ela abriu a bolsa dela e pegou um papel higiênico, porque assim, não tinha papel higiênico na casa, né? Então, assim, eu acho que hoje a gente precisa entender que é tudo uma logística, tudo uma gestão. E outra, vamos ver o papel do outro. Vamos Uhum. pensar em relação a nunca tive ninguém enfermo na minha casa, eu estou recebendo tudo isso Uhum. dentro de casa. Então é uma coisa também muito complicada, porque querendo ou não, é uma invasão de privacidade, né? Então, assim, não é fácil para eles nos receberem, mas também não é fácil para a gente entrar, né? Sim. E eu sou daquelas que eu defendo com unhas e dentes, que home care não é bico para fisioterapeuta, Uhum. né? Ah, eu tô fazendo um bico no home care porque o que eu quero mesmo é hospitalar, né? Uhum. Então, assim, muitas vezes, até na fisiocurso, quando eu estava dando aula, que eu perguntava, com o que você trabalha? Muitos da hospitalar e da intensiva trabalham com home care. Eu falei, então, mas vocês não acham que estão fazendo pós errada? Vocês deviam ver atenção domiciliar, do home care? Aqui tem, a gente tem aqui. E não é só um bico para poder ir para o hospital. Exatamente, principalmente nos dias de hoje, isso é uma coisa que eu me questiono muito, assim, né? Eu acho que a gente tem que desmistificar essa coisa de que o home care é um paciente mais fácil de atender. Não, não, pelo contrário, o perfil do paciente com home care mudou muito, inclusive é por isso que eu quis fazer essa live com você e vamos ter a continuidade com o Ricardo Nami na quinta-feira, porque assim, eu percebo que o fisioterapeuta para trabalhar em home care, ele tem que ter determinados conhecimentos, né? Olha, só aqui completando, a Anderly, querida, obrigada por ter respondido. Ela está explicando que a tabela ABMID é uma escala desenvolvida pela Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar, que, baseada em critérios técnicos, estabelece uma pontuação que determina a necessidade e o grau de complexidade do paciente. E aí é em cima dessa tabela, então, que provavelmente deve ocorrer essa comunicação entre a Para a gente equipe é alta, do baixa SUS. e média complexidade, né? A gente Deve precisa ser mais entender. ou menos esse mesmo esquema. Inclusive, Entendi. para poder estar escalando o auxiliar de enfermagem para residência, se ele tem experiência com alta, com média ou com baixa Sim. complexidade, porque assim, eu falo que nesse tempo todo de atenção domiciliar, né, eu posso escrever um livro, né? Então, assim, são famílias e famílias, pacientes e pacientes têm que criar vínculo, é isso mesmo, a gente precisa desse vínculo, precisa tomar cuidado até onde a gente vai com esse vínculo, tá? Acho que o Ricardo pode abordar isso melhor com você, mas assim, eu já cheguei na casa, eu cheguei não, eu já tinha passado no domicílio, houve a troca do plantão às 7 horas da noite, às 19 horas, e quando a auxiliar de enfermagem foi fazer a troca da fralda do paciente, que ela se deparou com uma escara, ela, Uhum. ela desmaiou, não tinha Cristo que fazer, a família não conseguiu fazer ela voltar, ela saiu de ambulância da casa do paciente. Ai, que situação. É uma Por quê? situação que Porque não também pode não passaram acontecer. para ela, olha só, não passaram para ela o que o paciente tinha, como que o paciente era. Oi? Você sumiu um pouquinho, agora você voltou. Então, Ah, a internet. Aline, Então, Aline não Beca, passaram linda, para ela ela está quem era o falando isso, que isso é paciente. muito comum. As empresas de home care, como não tem essa comunicação,
acontece isso, contrata profissionais que não têm a ver com a complexidade do paciente. Os profissionais não sabem nada do paciente, né? Não sabem o que o paciente passou, o que o paciente tem, e não tem experiência com aquilo que o paciente tem. E é isso que é tão importante, esse processo de deshospitalização, para que esse tipo de coisa não aconteça. A auxiliar de enfermagem saiu mais grave do que o paciente, né? Exato. E aí, olha o que aconteceu. O paciente era um paciente de ELA, traqueostomizado. Eu já tinha tentado abordar com a família para que eles precisavam aprender a aspirar o pai, extremamente lúcido e com o cognitivo dele intacto. E aí o filho me liga e fala dessa confusão. Esse paciente era um paciente em São Paulo, eu tô no ABC, ele me liga tipo 8 horas da noite e fala, tá caindo a saturação do meu pai. Falei pra ele, é a hora. Ele falou, como assim? Eu falei, ou seu pai vai junto de ambulância com ela, ou você vai ter que ajudar seu pai. Falei, põe o celular no Viva Voz, que eu vou te ensinar. E pra ter, a gente tem que usar dessas artimanhas, entendeu? E se ele contaminasse a sonda para aspirar e aliviar o pai dele, que nesse meio do caminho estava extremamente nervoso, aumenta a produção de saliva, e ele se contaminasse, o médico depois entra com uma medicação. Mas o momento ali agora, a gente tem que fazer de tudo, e de um tudo, para salvar. Sim. Para dar qualidade. Sim, né? Sim. E falando em qualidade de atendimento e qualidade de vida para esse paciente, a gente precisa entender da patologia dele. Até quando que vale a pena a gente ficar fazendo alongamento, mobilização, paciente com dor, a gente querer fazer as coisas, e quando é hora da gente entender que ele não quer nada disso. Igual em hospital. Às vezes eles vêm, a fisioterapeuta do hospital não fez nada comigo. Então, mas tem toda uma parte de um porquê que não fez nada comigo. Principalmente agora, nessa pandemia, né? Sim. Ela chega no hospital para trabalhar 6 horas e tem 18 pacientes para fazer, evoluir. Então, reza para chegar no paciente, está dormindo e não querer fisioterapia. Menos Lu, o que você acha, então, dando uma resumida, eu quero falar um pouco de Covid, mas antes de falar de Covid, o que você acha que o fisioterapeuta precisa ter para ir para essa área de deshospitalização? Como que é possível entrar nisso? Já existe um jeito de você entrar nisso? Você já tem notado que aos poucos tem tido nos hospitais, no SUS ou nas empresas de home care equipes específicas para isso? Como que o fisioterapeuta que faz parte dessa equipe é escolhido, né? Quais características que esse profissional precisa ter, suas competências, suas habilidades? O que você recomenda? Eu acho assim, ó. A gente já falou isso, eu pego o gancho. Home care não é bico. A gente tem que ser profissional responsável por isso. Se você se dispôs a trabalhar em home care, independente do valor, você se dispôs a trabalhar. Porque ninguém colocou uma faca no seu pescoço e falou, vai lá atender. Tá? Então, assim, parte do princípio que a gente tem que ser exemplar e a gente tem que, cada dia mais, procurar atualizações. Eu sou da época, Patê, há 20 anos atrás, que tapotagem era o ó, entendeu? Hoje tudo isso é discutido, né? Então, assim, hoje eu posso dizer que eu sou um pezinho especialista em atendimento domiciliar, porque ontem foi a minha última aula do último módulo da pós-graduação pela Fisiocursos em home care. Então, e são cursos atrás de cursos que a gente tem que fazer. E mesmo você já tendo 20 anos de formada, 20 anos de experiência com atendimento domiciliar, você procurou essa pós e está se sentindo melhor profissional. Nossa, assim, é fantástico a gente entender que não é a faculdade que faz o profissional, né? Tinha aulas da pós que eu falava, meu Deus, onde que eu estava nessa aula da faculdade? É bem isso. Né? Será que eu estava lá na faculdade? Será que eu fiz essa faculdade? Agora, com a experiência da vida, você aprende muito. Só que não é só isso que você precisa.
você precisa ler, você precisa saber conversar, você precisa ser empático, entendeu? Você precisa ter paciência, porque às vezes você chega num domicílio, Patê, o cuidador, ele quer falar, o Sim, paciente, ele quer falar. E se em um sim, atendimento ele só quer falar, a gente tem que respeitar que ele só quer falar. E que a gente tem que ter escutativa. E que vai valer mais sim, do que você ficar lá mecanicamente fazendo o stick puxa nele. sim, sem dúvida. Entendeu? Ele vira as costas e vai embora. Eu, particularmente, o Ricardo pode falar melhor que isso, eu nunca fiz isso. Então, eu sempre me envolvi muito com os pacientes. Se eu não pudesse deixar ele melhor de que quando eu cheguei, pelo menos igual. Porque enquanto ele não estiver bem, eu não saio do domicílio. Mas não faço isso sozinho, eu tenho todo um supervisor atrás. E essa Uhum, comunicação profissional-supervisor é importantíssimo, né? uhum. Mesmo no SUS, a Anderli mesmo, a gente conversa, nós somos amigas também, já passou vários perrengues de discussão mesmo com o médico, com familiar, de entendimento. São discussões para não ter briga e às vezes acaba chegando na briga, entendeu? Tem um fisioterapeuta aqui que citou, falando que uma das coisas muito comuns no home care, logo após a alta hospitalar, é também você receber o paciente com diagnóstico errado ou com diagnóstico antigo, né? Muito. Por isso que a deshospitalização é tão importante, justamente para que o fisioterapeuta que vai atender em home care já tenha todo o perfil do paciente, né? Já conheça toda a história do paciente, consiga conhecer tudo, justamente para que isso não aconteça, né? Olha só, é o Ricardo, um dia, eu trabalho com o Ricardo esses 20 anos, né? E o Ricardo um dia falou assim: você pode fazer uma auditoria para mim? Posso. Então, mas essa auditoria você tem que ligar e marcar. Ok, eu ligo e falo com a mãe, não tem problema. E eu marquei. Quando eu liguei para falar com a mãe, eu falei: boa noite, eu sou a Luciana, fisioterapeuta, tudo bem? Tudo. É você que vem? Sou eu, amanhã eu vou dar uma passadinha aí. Opa, falhou um pouquinho. Aí, Posso voltou. dar? Oi. Falei: posso passar? Pode sim. Eu falei: e como que tá a Flor, a filha dela, né? Sem citar nomes. Então, ela tá aqui chorando, porque já são 8 horas da noite. Eu desliguei a televisão porque ela tem que dormir. E ela não quer, ela quer continuar assistindo televisão e tá chorando. Só que o relatório que veio para mim, da operadora, ver que o paciente era coma vigil. Nossa, gente. Eu falei, aí eu desliguei o telefone e liguei para o supervisor. Escuta, tem certeza que eu tô com um relatório correto? Tenho. Aí você vai e você começa. Abri assim, quando me receberam, eu abri a porta da sala, a hora que eu falei, bom dia, ela virou e deu aquele sorriso lindo. Como a vigil. Então, às vezes, a gente tem que ir para o básico, tem que fazer treinamento, entendeu? Sim, A gente tem que sim. fazer treinamento e é constante esse aprendizado pra gente, né? Aí, Tenho então, anos. Aí, então, é importante a gestão da equipe dessa fisioterapia em domicílio, as equipes, Sim, esse é o conselho que você daria, então, hoje, quem é gestor de equipe de domicílio, quem trabalha com domicílio, ter essa visão e tentar criar, então, esse caminho de poder ir até o hospital, avaliar o paciente, para conhecer bem. É esse o caminho, então. e esse, agora, caso o profissional que esteja na rua, terceirizado ou quarteirizado, não tenha esse contato com o hospital em si, o supervisor tem que ter. E tem que dar Sim. respaldo, entendeu? Então, Alguém tem que assim, fazer esse papel, né, Lu? alguém tem que fazer essa ponte, porque assim, é nessa ponte, Patê, que a gente entende como que vai traçar um plano de atendimento, um PAD, plano de atendimento domiciliar. É um PAD, é um plano de atendimento domiciliar. Não é entrar por atender, entrar na casa por entrar, tocar serviço e ir embora. Você tem que ter um Exatamente. objetivo. Você atingiu esse objetivo hoje? Então, hoje eu me sinto muito mais madura para falar isso. Eu não vou falar que eu nunca Uhum. fiz isso. Muitas vezes eu tocava serviço. Eu cheguei a atender 15, 16 pacientes num dia. Sim, E qual sim, é a qualidade desse trabalho? sim. Né? Eu passei pela mesma coisa também. Eu falei, gente, eu nunca fui perfeita. Já tive vários Não, dias.
vários dias que eu não fui a fisioterapeuta que eu sei que eu posso ser, por milhões de Mas motivos. é o nosso alicerce para ter. Mas a gente vai amadurecendo e a gente não deixa isso acontecer, a gente sabe, né? Deixa eu já dando o gancho, então a gente tem mais 15 minutinhos, passa tão rápido. Nossa. Como que ficou então essa ponte agora em tempos de Covid? Porque assim, teria que ter um profissional, então, que estaria disposto a entrar no ambiente hospitalar convidado, né, para fazer a avaliação desses Covids que vão vir para alta. E como que ficou tudo isso, né? Como que ficou o preparo dessa casa, a conversa com a família, o paciente teve Covid, está extremamente fraco, debilitado. Como que ficou isso agora em tempos de Covid? Em pandemia. Em pandemia. Porque primeiro vem aquela dúvida profissional. Eu não vou atender. Eu não Isso é vou uma coisa entrar que na casa de um aconteceu paciente que teve muito do Covid. domiciliar, né? Oi? E isso é uma coisa que Voltou? vários profissionais da saúde apresentaram, né? Essa negação de atender por medo de ser contaminado, né? E aí acaba acontecendo o quê? Fisioterapeuta de atenção domiciliar, ele é, muitas vezes, 99% das vezes, autônomo. Se ele não trabalha e ele não vai atender, ele não recebe, mas a Sim. conta continua chegando. Então, passado um tempo, que todo mundo, eu não vou, eu tenho filho, eu não julgo isso, eu super Sim. mega entendo. É o que eu falo, para você ter uma ideia, eu tive Covid, nenhum dos meus pacientes tiveram Covid, porque vale a paramentação. Uhum. Quando a gente tem esse treinamento, que muitos profissionais hoje estão contaminados e se contaminaram, por não conseguir se paramentar ou desparamentar, né? O prefeito, ele deu pra gente face shield, os home cares, eles montaram kits de avental, de luva, mas eu não vou falar que foram todos, porque não foram, Uhum. entendeu? Eu, por atender só os particulares, então eu me precavi com os meus materiais. E quando Sim. eu realmente descobri, depois de um tempo, que eu estava com Covid, assintomática, só tive anosmia, a minha preocupação maior é quem que eu contaminei. E Exatamente. nenhum paciente meu internou, porque até hoje eu me paramento e desparamento para entrar no domicílio do meu paciente. Uhum. Uhum. Entendeu? Então, assim, o profissional de rua, de atendimento domiciliar, ele tem que entender que houve uma deshospitalização e que nós temos, enquanto responsáveis do atendimento de fisioterapia no domicílio, ser o mais objetivo possível com o paciente e essa família. Ter uma comunicação honesta. Então, chega um tetraplégico para você, ou um paciente com ela, e aí a família fala, mas ele vai melhorar, né? Aí você chega para ela e fala, vai sim. Você tem que saber da patologia. E se você não sabe nada da patologia, entra no banheiro, coloca no Dr. Google, pelo menos para você conseguir falar alguma Conversar coisa. alguma coisa. Entendeu? Então, assim, às vezes, alguns fisioterapeutas entram em contato com a gente e perguntam, olha, como é que eu mexo no aparelho, não sei o quê. Então, mas quanto que pesa o paciente? Ah, eu nem sei. Mas quem que é o paciente? Ah, como que é o nome mesmo do fulano de tal? A beira-leito. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Isso não dá mais, né? Isso não dá mais. A gente chegou num ponto da profissão que, assim, ou a gente faz direito ou a gente faz direito, né? Eu sou muito revoltada com isso também. Acho que se você não gosta de ser físico, se for para fazer mais ou menos, desiste da profissão, né? Mas já que você se comprometeu a fazer, faça direito, né? Mas acho óbvio que a gente tem ali uma gama de fatores que favorece esse tipo de comportamento, não é só a culpa do profissional. E acho que é por isso que é tão importante o processo de deshospitalização, justamente para isso não acontecer. Esse profissional ele tem que ir para a casa do paciente já sabendo o que ele vai atender, né? Já tendo um planejamento, já tendo um Exato. acontecimento. E aí, voltando na sua pergunta, como que tá hoje pós-Covid, né? Então, a gente precisa saber quanto tempo ele tá
de acometimento, Uhum. quais foram as intercorrências que aconteceram com ele, se está tendo perda de massa, se ele está se alimentando ou não, né? Ah, Uhum. Luciana, mas você como fisioterapeuta vai se preocupar com a comida? Sim, porque eu preciso de músculo. Se ele não está comendo, como é que eu vou ter músculo nesse paciente? Eu tive Uhum. pacientes que vieram de hospital de campanha, para mim em particular, que perderam 40 quilos. Nossa, é E muita aí, coisa. e a família é extremamente despreparada. Então, assim, e não foram orientados, olha, vem aqui, uma conversa, porque não pode, né? Senta aqui, olha, essa prescrição, esse remédio você vai dar tal hora. Então, assim, joga aquele monte de papelada em cima deles e eles brotam dentro da casa deles. É, E aí Com brotam o junto. Covid o problema é muito maior, porque esses familiares não entraram no hospital, né? Tudo que eles receberam de informação foi online. Se pessoalmente já é difícil ter toda essa comunicação, imagina online, e pessoas leigas recebendo aquele monte de informação, aquele monte de medicamento, e aí eles chegam em casa sem saber, sem entender patavinas, né? E aí você tem aquele jogo de emoções. Feliz porque tá em casa. Uhum. Na primeira ajuda de troca de roupa, você já vê ferida. Uhum. Opa! E aí não orientam que eu preciso fazer exercício respiratório, que eu preciso me alimentar bem, eu preciso seguir as medicações que eu estava tomando no hospital. Mas será que a família tem condições? Eu estou falando de hospital de campanha, ou seja, Uhum. não tem convênio. Será que o posto de saúde perto da casa está aberto? Será que ele tem essa medicação que estava usando lá para dar continuidade nesse tratamento? Então, eu acho que vai ficar aí uma lição para muita gente. A É, a gente gente tem que tem muita entender. coisa para trabalhar nesse aspecto, né? A Rosana está aqui comentando uma coisa que é a verdade, que é exatamente por isso que a gente acha importante a gente estar aqui falando sobre esse assunto, porque a gente ainda tem muitas equipes de home care terceirizadas, quarteirizadas de convênio, de hospitais e que não passam essas informações para os profissionais. Passa assim o nome, a idade, um diagnóstico e olhe lá. Né? Então, por isso que seria tão importante que toda a equipe de home care tivesse esse processo de deshospitalização, para que pare de acontecer isso, para que os profissionais que vão atender esses pacientes vão adequadamente preparados para conseguirem preparar adequadamente as suas famílias. Eu não sei se eu que sou chata, mas eu sou aquela fisioterapeuta que eu vou lá na fonte saber. E eu fico cutucando, porque eu não posso não ter informação para seguir com o meu paciente. Então, assim, eu mesmo. Então, acho que vai de cada profissional. A gente tem que ver que a gente tem que defender, porque se nós estamos assim, porque nós deixamos chegar nesse ponto. Entendeu? Eu sou muito grávida profissional é atendimento domiciliar, né? E se eu tenho tudo que eu tenho hoje, é exatamente pelo meu atendimento domiciliar, né? Então, assim, o porquê? Porque eu sou chata, eu pergunto, se eu não sei, eu pergunto, eu quero falar com o médico. Por que eu tenho um contato bom com o médico? Por que eles me encaminham o paciente? Porque eu vou lá na fonte, o senhor sabe que está acontecendo isso? Como que ele chegou para você? Porque o médico, ele passa a prescrição, mas ele não liga para saber se ele está tomando ou não. Tem Exatamente. o entendimento da família dar e do paciente A, Iv- a, receber. Iv- a Ivana Linda, que também é professora, beijo para você, Ivana. Ela está falando que você não é chata, não, é o seu trabalho. Exatamente, é você É por ir isso que eu atrás, falo. porque você E preza o seu quem trabalho, né? tá, quem tá, na verdade, nessa profissão, independente se tá ganhando R$ 20, 50, 100 ou 150, o paciente não tem nada a ver com isso. E essa Eu também penso conversa assim. de valor, o paciente não tem nem que ficar Nada a sabendo, a ver com família isso, também não. exatamente. O paciente não Porque tem foi você culpa. que quis isso. Foi você que quis isso. Aí me perguntam, você não trabalha no hospital, né? Não conseguiu passar na prova? Eu nunca fiz uma prova de hospital para ter. O meu negócio é assistência domiciliar. Então, eu É não o que sei o você que é trabalhar no hospital. gosta, né? E é o que você No gosta, né? hospital, eu vou fazer a deshospitalização. E quantas vezes eu já tive que ensinar para físios do hospital, isso há um tempo atrás, hoje não mais, a mexer nos respiradores que são diferentes. Sim, sim. Eu mesma, Entendeu? Então, assim, os novos BIPAPs, CPAPs que ficam na casa dos pacientes, eu mesma não sei mexer. Faz 2 anos que eu estou longe da assistência de domiciliar. Eu teria que fazer um curso com você e com o Ricardo Nami, porque assim, eu não saberia pronto. E mexer a nos reciclagem é aparelhos. até hoje.
E a reciclagem até hoje. Eu Exatamente. fico pensando, será que eu saberia mexer naquele aparelho que a USP lançou de ventilação? Eu não sei. E também, Exato. se eu tivesse que atender um paciente com aquele, ou eu procuro, ou eu ligo para a fonte e falo, quantas vezes eu liguei na Resmed, na Lumiar, para poder ter o treinamento, para poder chegar na casa do paciente e saber mexer. Porque no Exatamente. hospital, você dá um grito, aparece um monte de gente para te ajudar. É, sempre tem No um colega que ajuda. domicílio, É essa você. logística não Não existe. existe, exatamente. É por isso que eu acho tão importante as pessoas terem mais noção sobre atendimento domiciliar, sabe, Lu? Eu sempre amei atender paciente domiciliar. Eu fiz isso durante 17 anos e eu falo muito, eu brigo muito que para atender fisiodomiciliar, o paciente domicílio, você tem que estar muito bem preparado, porque é você, o paciente e Deus. Né? Diferente de um hospital que você tem uma equipe ali ao seu redor para te ajudar caso aconteça alguma coisa, né? Então, assim, E ele essa tem que acreditar em necessidade. você. Você tem que ter um olho clínico muito bom, tem que ter conhecimento. Lu, faltam 3 minutinhos para a gente acabar. Passa muito rápido, mas a gente vai continuando esse Tá, papo. Vamos fazer uma parte 2. sim, Eu quero que isso. você deixe aí um conselho que você dá para quem trabalha nessas duas áreas, tanto na fisio hospitalar quanto na fisio home care. Para quem trabalha com fisio home care, que conselho você dá para tentar fazer um pouco mais dessa deshospitalização? Olha, primeiro de tudo, trabalhar com amor. Porque quem trabalha por obrigação não consegue colocar o amor para